Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Boa noite a todos os nossos seguidores mundo afora. Sejam muito bem-vindos ao meu aniversário. Estou muito feliz de poder ter a presença de cada um de vocês no meu nível, como se fala hoje em dia em português. É o meu aniversário na data judaica, no calendário judaico, que a gente sabe que ele vai de acordo com a lua, certo? É o calendário lunar. E conforme eu anunciei, hoje a gente vai fazer um tema especial que se chama a Cabala do aniversário, ou a Cabala da individualidade. Então hoje a gente vai entender qual é a importância da pessoa comemorar o seu aniversário, se isso tem fonte judaica, da onde na Torá nós aprendemos a comemoração do aniversário e qual o seu significado cabalístico de acordo com a mística judaica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Hani, gostaria de agradecer a todos os que ajudaram a organizar essa aula especial. Vai ser uma aula de Kabbalah junto com uma comemoração. Muito obrigado a todos os votos e desejos de Mazal Tov, de parabéns que estão me mandando. Lechaim, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje. Quem tem Lechaim aí em casa, quem tem Lechaim aqui, está muito bem-vindo. Lechaim, Lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvorei. Amém. Yo! Vamos que vamos, pessoal. Hoje, além do Lechaim, vou tomar um cafezinho. Nespresso, direto da maquininha. Lechaim de cafezinho, pessoal. Agora que todo mundo já entrou, eu gostaria novamente de dar boas-vindas a todos os nossos queridos alunos do Facebook, nossos queridos alunos do Instagram e nossos queridos alunos do YouTube e principalmente nossos queridos alunos reais que estão aqui na sala comigo, na minha sala, e hoje a gente vai comemorar o aniversário com Torá, com Kabbalah, com o estudo da Hassidut, da mística judaica. Gostaria de começar, pessoal, contando para vocês que o aniversário não era considerado no judaísmo uma data a ser comemorada. Se você procura nas gerações anteriores, o judaísmo sempre comemorou as festas judaicas, datas alegres, datas tristes. O falecimento de uma pessoa sempre foi lembrado, tem uma reza especial que você faz no falecimento de uma pessoa. Porém, o dia do nascimento da pessoa não era considerado um costume judaico. Na verdade, quando a gente busca em livros bem antigos, a gente vê que os grandes tzadikim já falavam sobre a importância do aniversário, mas isso não é um costume que se disseminou e que ficou famoso entre a comunidade judaica. Inclusive, por muitos era considerado um costume pagão, um costume não judaico. Uma das grandes campanhas e novidades do nosso querido Rebbe de Lubavitch foi que cada um de nós deve comemorar, sim, o seu aniversário com os amigos, de uma forma aberta, de uma forma divulgada, fazer boas decisões no dia do aniversário, fazer uma festinha de aniversário. E o Rebbe, inclusive, deu uma lista de boas condutas que a pessoa deve fazer no dia do seu aniversário. Como a gente sabe, o aniversário hebraico começa na noite anterior. Por exemplo, o meu aniversário está começando agora, de noite, 12 de Shvat, e amanhã o dia todo até o pôr do sol. E se costuma, por exemplo, fazer o Tehillim inteiro, o livro dos Salmos inteiro. Se costuma ler o novo Salmo, que é referente à tua idade, que é sempre um ano a mais do que aquele que você está completando. Não se preocupem que eu não vou falar minha idade aqui, eu sei que tem muita gente curioso, que já me mandou mensagem. Lechaim, pessoal, agora de coca. 25. Mas eu posso falar que eu já passei dos 18, eu já posso fazer Lechaim. Anyway, tem muitos costumes. Comer uma fruta nova, que você faz muito tempo não come, para poder fazer a bênção de She'echianu, de agradecer a Deus por estar vivo nessa data tão especial. Ajudar o próximo de alguma forma, estudar mais Torá, tanto a parte mística da Torá quanto a parte revelada da Torá, e vários outros costumes relativos à data do aniversário. Ou seja, o Rebbe enfatizou muito essa data. E hoje eu estava pensando, por que justo o Rebbe revelou no judaísmo
a ideia de aniversário, a ideia de comemorar um aniversário. Por que Justo Rebbe revelou a ideia de aniversário? Mesmo que a gente já encontra escondido em livros antigos, como por exemplo Ben Ish Chai, que foi um grande cabalista sefaradi, ele já falava sobre a comemoração do aniversário, o Rebbe próprio traz isso. Mas era um costume que muitos pensavam que não era judaico, eu vou contar para vocês por quê. O único lugar na Torá que aparece a ideia de aniversário, a palavra aniversário, não é sobre o judeu. Justo pelo contrário, era sobre um inimigo do povo judeu. Sabe quem? O faraó. A Torá conta, Yom Huled de Tet Paró, no dia do aniversário do faraó, naquela história do José, ele tirou o copeiro, o garçom da prisão, e é o único lugar que aparece a palavra aniversário em toda a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então o que os judeus pensavam? Aniversário não é uma coisa judaica. É uma coisa dos vilões, é uma coisa do faraó. Veio o Rebbe e falou, não. Se a Torá menciona o conceito de aniversário, mesmo que está se tratando de uma pessoa que não era muito boa, muito positiva, quer dizer que a Torá acredita no assunto do aniversário. E aí vem uma frase muito bonita, muito emocionante do Rebbe, que o Rebbe falou sobre o aniversário. Sabe o que é o aniversário? Leandro, sabe o que é o aniversário? É o dia que Deus vira para você e fala: o universo não podia continuar sem você. Pensa bem, é simples, é lógico. Muitas vezes nós generalizamos as pessoas. Nós falamos, tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, como se fosse tudo a mesma coisa. Pode ser que somos todos a mesma raça. Mas cada pessoa, como diz o Talmud, Endeyoteihem Shavot, assim como a face de ninguém é igual à do outro, até mesmo irmãos gêmeos não têm o mesmo rosto exatamente igual ao do outro, as personalidades, elas são completamente distintas uma da outra. Já parou para pensar? Talvez isso é um dos maiores milagres que existem no mundo. Não existem duas criaturas totalmente iguais. E com certeza não existem 2 seres humanos totalmente iguais. E muitas vezes as pesquisas querem generalizar, né? Falam, porque sabe como funciona? Essas generalizações que as pesquisas, mesmo as pesquisas científicas fazem, elas são muito interessantes para um pequeno aspecto da personalidade humana, que pode ser incomum em todos nós. Mas o principal da tua personalidade, o principal da tua essência é única. Então o que quer dizer o aniversário? Deus criou, pensa bem, uma criatura que nunca antes na história desse país, como diria o Lula, nunca antes na história da humanidade, nunca antes na história do universo, teve alguém assim. Isso não é cabala, isso não é religião, eu estou falando ciência, estamos falando coisa simples. Nunca antes na história do universo teve alguém igual a você. Então para de se comparar com os outros, para de achar que você é igual a todo mundo, para de achar que você é mais um aqui. Nunca antes na história do mundo existiu uma luz como a tua. Então óbvio que o aniversário ele é uma data a ser comemorada. E não apenas a ser comemorada, a ser muito comemorada. Por quê? Porque é o dia que a pessoa precisa fazer uma reflexão, e assim o Rebbe diz no diário dele, no Hayom Yom, no dia do aniversário dele, que é 11 de Nissan, o Rebbe fala, no dia do aniversário, uma pessoa deve se isolar, deve meditar e fazer uma introspecção sobre como está indo a sua vida e se ele está realizando a sua missão pela qual ele foi colocado aqui. Por quê? Porque se você entender bem o que é aniversário, muito mais do que o oba-oba, do que fazer um bolo de aniversário e fazer uma festa, se você for uma pessoa séria, você deve se perguntar, qual é o potencial que só eu tenho? Qual é a missão que só a mim foi incumbida? Quais são os traços da minha personalidade que só eu conheço?
será que eu estou usando eles para fazer a diferença no mundo? Porque tem alguma coisa aqui que só eu posso fazer. Se você não se fizer essa pergunta no dia do teu aniversário, quem fará por você? Trazer a ideia que o Rabino Pini me traz agora. Ele fala assim, ontem, antes de você nascer, o mundo já estava maravilhoso. Ontem, o mundo existia, estava muito bonito. Tinha estrelas, tinha constelações, tinha galáxias. Se a Hashem resolveu que na data de hoje, no teu aniversário, você precisava nascer, não só que veio uma luz muito especial, quer dizer, o universo não podia existir se não fosse a tua luz. Então você tem que entender que você é insubstituível, você é fundamental, você é essencial. Mas a minha pergunta hoje que eu fiquei pensando é, por que justo o Rebbe trouxe essa campanha? Por que justo na nossa geração apareceu essa novidade de comemorar o aniversário? Essa é a minha primeira pergunta, tá bom? Guardem essa pergunta. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Se realmente aniversário é uma coisa tão importante no judaísmo, por que nós aprendemos isso do faraó? Por que nós aprendemos isso do aniversário de um vilão, de um inimigo do povo judeu? Por que a Torá não poderia dizer que algum grande sábio judeu comemorou o seu aniversário? Moisés, Abraham... Boa pergunta, não é, Fabinho? Justo do faraó? Terceira pergunta, que vocês podem achar que não tem a ver, mas tem a ver. O Rebbe disse nos últimos anos uma coisa muito importante. Muita gente perguntava, cadê Mashiach? Estamos há milhares de anos esperando essa salvação, essa redenção. Muita gente já fica com medo, certo? Cadê Mashiach? E o Rebbe falou algumas vezes, pessoal, Mashiach já está aqui. Basta abrir os olhos. Isso não são palavras minhas, são palavras do Rebbe. Abre os olhos e você vai ver que a redenção já está aqui. E hoje eu quero entender com vocês essa ideia, conectando com o aniversário e com a novidade do Rebbe. O que significa que Messias já chegou? Basta a gente enxergar isso, basta a gente perceber que Mashiach já está aqui. Para entender todas essas perguntas, vamos fazer hoje uma Kabbalah Express, mas, se Deus quiser, com muito conteúdo. É muito importante a gente entender uma ideia que eu acho super importante enfatizar, e eu vou enfatizar, mesmo que ela é polêmica. Nós vivemos num mundo muito social, concordam? Tem redes sociais, hoje todo mundo, ou na vida real, ou na vida virtual, está cheio de amigos, está cheio de pessoas em volta. Very good. E, inclusive, tem muitas pessoas que têm hoje em dia uma facilidade de se abrir com os outros. Se abrir. Não só se abrir um pouquinho, o cara se abre com todo mundo. A pessoa fala, eu sou tão honesto, tão transparente, que todo mundo pode saber da minha vida, certo? E começa a contar todos os seus problemas íntimos para todo mundo, e no final o cara fica mais confuso do que ele começou, certo? Porque já tem tanta opinião, já te aconteceu isso aqui, né, Andrinho? Já você recebeu tanto conselho de tanta gente, já me aconteceu até gente que falou assim, ó, eu fui para um cabalista e ele me falou X, aí eu fui para outro cabalista e ele me falou Y, o que eu faço? Eu falei, não sei, não sou cabalista, não vou falar, mesmo que eu dou aula de cabala. Ou seja, às vezes a pessoa não tem que perguntar para tanta gente. Apesar que o próprio Rebbe aconselhou a gente ter um mashpia, eu falei uma vez, a pessoa, claro que ele tem que ter um melhor amigo, tem que ter um best friend, tem que ter às vezes um rabino, uma pessoa que você confia, que você pode abrir teu coração e se aconselhar, porque já que a pessoa ela é interesseira nos seus próprios interesses, às vezes ela acaba fazendo decisões erradas porque você está preso no problema. Muitas vezes você precisa de alguém de fora, mas hoje eu quero falar o contrário. Existem coisas que só você sabe sobre você mesmo. Existem alguns aspectos da tua existência que ninguém sabe e nunca ninguém vai saber por natureza. Nem teus pais que mais te conhecem, nem teus melhores amigos, nem tua psicóloga, nem teu psiquiatra. Por mais que você vai contar, você sabe mais. Porque tem coisas que você sabe que não dá para falar, que não dá nem para expressar. Tem coisa que nem você sabe para você mesmo, muito menos as pessoas lá fora. Tem algumas pessoas que às vezes precisam de um conselho sobre os filhos. E eles perguntam para um monte de experts, educadores, e todo mundo faz assim. No final das contas, a mãe vai lá e faz o contrário. Sabe por quê? Ela fala, eu conheço meu filho. Vocês aconselharam muito bonito, mas eu sei que para ele não vai funcionar. Existem algumas coisas sobre você e sobre pessoas íntimas que só você sabe.
Por que eu estou contando isso? Eu vou contar agora uma história para vocês, verídica, que eu confirmei, uma história sobre o Rebbe, que eu acho que tem muito, muito a ensinar para cada um de nós, e depois a gente vai entender o assunto do aniversário. Na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, tinha um rabino muito famoso, que ele se chamava Rabbi Weinreb. O rabino Weinreb, ele era um rabino jovem, mas já tinha sua família, e ele costumava trabalhar com coisas de kashrut, kasherizar fábricas e várias companhias para fazer comida kasher. A gente sabe que a comida kasher ela é muito, muito divulgada, muito, muito forte nos Estados Unidos. Belo dia, o Rabbi Weinreb, ouvi isso, Fabinho, que você vai gostar dessa história, começou a ter muitos, muitos dilemas internos. Rabbi Weinreb, um querido amigo Rabino Shmulosher, seja bem-vindo ao Farbrengen. Rabino Weinreb, ele começa a ter dilemas, uma crise existencial. Imagina um rabino, e eu acho muito interessante, isso eu sempre falo para vocês, rabino também é gente, por trás de todo rabino tem um homem. No meio da carreira dele, ele começou a ter dúvidas de fé sobre Deus, dúvidas se ele estava no caminho certo, dúvidas se é isso que Hashem queria dele, dúvidas sobre coisas práticas e técnicas que ele queria fazer. Ele foi para um amigo, e o amigo falou, olha, vou te dar um conselho, eu não sei te ajudar. Mas às vezes é bom você pedir um conselho, uma ideia, para alguém de outra linha. Como ele não era Chabad, ele falou, quer saber? Eu ouvi falar que tem um Rebbe de Lubavitch, que é um Rebbe jovem, naquela época, mas um Rebbe que estudou em universidades, um Rebbe que tinha mais cabeça aberta, talvez ele pode me ajudar. E ele resolve ligar, naquela época era um pouco mais acessível, no escritório do Rebbe. O Rebbe tinha vários secretários que atendiam o telefone. Naquela época, o secretário principal, o secretário-chefe, se chamava Rabbi Rodakov, Rabino Rodakov, que ele era um rabino, um grande educador, muito esperto, muito inteligente, tem muitas histórias sobre ele. E ele atendeu o telefone. E o rabino Weinreb, de Baltimore, não quis se identificar pelo nome. Ele falou, olha, eu estou com problemas existenciais muito, muito, muito fortes. O rabino Rodakov ouviu o que ele tinha a dizer. E ele falou, what's your name? Qual que é teu nome? Sabe, o cara falou coisas íntimas da vida dele, ele não estava a fim de falar quem ele era. Então ele falou, eu sou um judeu de Baltimore. Não é suficiente? Eu sou um judeu de Baltimore. O rabino Rodakov falou, wait a second, espera um segundo. Ele vê que ele tampa o telefone e começa a falar com o Rebbe, porque ele conhecia a voz do Rebbe por vídeos. E o Rebbe estava na sala. E o rabino Rodakov perguntou para o Rebbe e falou, olha, tem um judeu aqui que ele está com muitos problemas existenciais, está com uma crise existenciais, problemas psicológicos, emocionais, e ele não sabe o que fazer, ele queria pedir um conselho para o Rebbe. O Rebbe falou assim, de onde ele é? De Baltimore. O Rebbe falou, fala para ele, presta bem atenção, uma história verídica, fala para ele que ele não precisa viajar até Nova York para vir falar comigo, para pegar conselhos. Lá na cidade dele, de Baltimore, tem um grande rabino que se chama Rabbi Weinreb, Rabino Weinreb, não sei de onde que o Rebbe conhecia ele, mas o Rebbe sabia tudo. Vai para o rabino Weinreb e se abre para ele, conta para ele todos os seus problemas existenciais e ele vai te ajudar. E o rabino Rodakov, que nem sabia com quem ele estava falando, falou no telefone, olha, o Rebbe te falou, não precisa viajar até Nova York, vai para o Rabbi Weinreb. Imagina o choque que o cara levou. Ele não queria se identificar, naquela época não tinha Bina, não tinha número do telefone aparecendo, não tinha como o Rebbe saber. Quando ele escutou isso, vai para o rabino Weinreb, ele levou um choque e ele falou para o rabino Rodakov, calma, mas eu sou o rabino Weinreb, it's me. Aí o rabino Rodakov também levou um susto. Ele falou para o Rebbe, não dá para ele ir para o rabino Weinreb, porque ele é o rabino Weinreb que está com essas crises existenciais. E o Rebbe sorriu, assim que o rabino Rodakov contou, o Rebbe riu
Ele falou, fala para ele que às vezes a pessoa precisa conversar com ela mesma. Fala para ele, quer dizer, o Rebbe sabia com quem estava no telefone. Fala para ele que às vezes a pessoa precisa bater um papo consigo mesmo. Essa é a história que eu queria trazer para vocês. Pessoal, estamos num mundo que está tudo muito aberto. Todo mundo é blogueiro, todo mundo fala tudo para todo mundo. A pergunta é, faz quanto tempo você não bate um papo com você? Faz quanto tempo você não se fecha? E isso não é depressão, eu vou deixar bem claro. Existem dois conceitos que as pessoas se confundem, que são muito diferentes. Uma coisa é solidão. Solidão não é uma coisa boa. O judaísmo nunca apoiou uma pessoa a ser solitária, isolada. Não! Se encha de amigos, esteja sempre em comunidade, vai para a sinagoga, esteja com pessoas, se aconselha quando você precisa se aconselhar, escuta a opinião de pessoas de fora que às vezes podem abrir tua mente. Muito bom. Mas independente disso, existe um conceito em hebraico que se chama badad, levador. E eu quero trazer algumas provas para isso. O nosso povo recebeu o nome Israel, vocês lembram quando? Eu já contei uma vez para vocês. Yaakov Avinu, antes de lutar contra o seu irmão Esav, ele ficou sozinho. Está escrito, vai bater Yaakov levador. Yaakov ficou sozinho e ele lutou com um anjo até o amanhecer. E aí ele mudou o nome de Yaakov para Israel. Yaakov em hebraico quer dizer calcanhar. Israel quer dizer um ministro, um líder. O que aconteceu lá? Às vezes a pessoa precisa encarar a sua solidão. Em outras palavras, às vezes a pessoa precisa conversar com ele mesmo. Para de querer apelar para os outros em coisas que só você sabe você mesmo. Claro que você pode ter um terapeuta, claro que você pode ter um melhor amigo, claro que você pode ter conselheiros, mas no final, in the end of the day, você vai chegar em casa, você vai botar tua cabeça no travesseiro. Para de ser vítima. Para de ser vítima da tua própria vida. Porque tem coisas que você sabe que só você pode resolver. Você sabe como resolver. Talvez você não está afim de resolver. Então eu ouvi, na verdade, um ditado de alguém que eu achei uma coisa muito interessante. Como diferenciar as coisas. E as pessoas às vezes estão fazendo o contrário. Coisas que você deveria se aconselhar com os outros, você não se aconselha. Você vai lá porque já sabe o que os outros vão te falar. Então você vai lá e faz toda a bobagem de novo sozinho. As coisas que você deveria decidir sozinho, porque só você sabe sobre você mesmo, aí você quer abrir para todo mundo. Por quê? Porque você sabe que é difícil. Você sabe às vezes lá no fundo o que você tem que fazer. Por isso que Yaakov, ele era o calcanhar dos outros. O que quer dizer o calcanhar dos outros? Ficar toda hora se pendurando no calcanhar dos outros. Você fica às vezes toda hora querendo jogar teu problema para os teus pais, para o teu rabino, para o teu pastor, para o teu educador, para o teu professor, para a sociedade, para o Bolsonaro. Cada vez você quer achar um outro que é culpado pelos teus problemas. Veio Yaakov e falou, quando Yaakov ficou sozinho pela primeira vez, ele virou Israel. Ele parou de ser o calcanhar dos outros e ele começou a descobrir quem ele era de verdade, a sua própria personalidade. Então, quando Yaakov ele ficou sozinho, ele entendeu que às vezes você precisa encarar quem você é de verdade, a sua própria solidão, no bom sentido. Porque tem coisas sobre você que só você sabe. Você precisa bater um papo com você. Voltando para a história do Rabino Weinberg, ele conta que de todos os conselhos que ele recebeu na vida, esse do Rebbe de Lubavitch foi o mais importante da vida dele. Claro que ninguém vai resolver tuas crises existenciais, você já não percebeu? Claro que não. Você acha que um filósofo vai resolver as tuas crises existenciais? Ele pode te ajudar, você pode ler um livro. Você acha que o Pondé vai resolver teus problemas? Eu adoro o Pondé, mas você acha que ele vai resolver? Você acha que o Karnal vai resolver teus problemas? Quem? Nem a dele ele resolve. Nem a dele, mas o que quer dizer? A dele talvez ele resolva. Mas você tem coisas sobre a tua personalidade, porque você é único. A tua família é única, a tua história é única, teu DNA é único, tua alma é única. Claro que quando se trata de questões profundas, quando você precisa ir deep down, quando você precisa se aprofundar na tua existência, só você pode fazer.
E é nessa hora que o aniversário é importante. Isso é aniversário. Além da festa, além da comemoração, muito mais do que isso, o aniversário é o dia que a pessoa ela se pergunta: o que só eu sei sobre mim? O que só eu posso fazer por mim? Take the responsibility. Pega a responsabilidade nas tuas mãos. Faz uma análise de como está indo a tua vida. Porque ninguém vai poder fazer por você. E é isso que dizia, eu sempre gosto dessa frase do Rebbe de Kotsk, que ele falava: se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu e você é você, e podemos conversar. Alguém entendeu? Já falei várias vezes essa frase. O que o Rebbe de Kotsk queria fazer? Se a pessoa, ela baseia toda a existência dela para agradar os outros, o que os outros vão achar de mim, o que os outros vão pensar de mim, etc, etc. No final das contas, quem é ele? Ele é aquilo que os outros esperassem que ele seja. Então ele não é ninguém. Então o Rebbe de Kotsk falava: be yourself, be somebody, seja alguém, seja você. Porque se você não for você, ninguém vai poder ser você por você. Em outras palavras, como o Rabino costumava dizer, sabe por que você tem que ser você mesmo? Todas as outras posições já estão ocupadas. Não fica tentando ser o outro. O outro já tem os pepinos dele para resolver. Seja você mesmo, porque esse é o único lugar, certo, Fabinho, que ainda não foi escovado. Então falou o Rabino Weinreb, terminando a história, ele falou: esse foi o melhor conselho que eu recebi na vida. Sabe por quê? E ele falou: cada vez que eu tinha uma questão importante para resolver, importante, sobre mim, sobre meus filhos, eu me trancava numa sala, porque o Rebbe me aconselhou a conversar comigo mesmo e não ouvir os outros. Eu me trancava numa sala e eu só saía de lá quando eu conseguia ser honesto comigo mesmo e responder para mim aquilo que só eu sei. Claro que você vai se aconselhar, claro que você vai pegar a opinião dos amigos, claro que você vai ouvir os pais, claro que você vai falar com o teu mentor, claro que você vai falar com o teu terapeuta se você precisa, mas no final das contas, só você conhece você mesmo. E agora eu vou contar mais uma história do Rebbe para vocês. Nós vamos fazer um Lechaim, que está todo mundo seco aqui, pessoal. Todo mundo seco. Lechaim, Lechaim. Lechaim, galera. Lechaim. Antes eu contei a história do secretário do Rebbe, que se chamava Rodakov. E agora eu gostaria de contar uma história de um outro secretário do Rebbe, que ele próprio ouviu da boca dele essa história. Rabbi Leibel Groner. No futuro, depois principalmente que o Rabino Rodakov faleceu, o principal secretário que recebia as pessoas que queriam falar com o Rebbe se chamava Rabino Leibel Groner, Sheikhie, que está lá em Nova York. Fala o Rabino Leibel Groner. Quando ele estava saindo com uma menina para casar, que no mundo judaico religioso se chama Shidduch. Sabe o que é Shidduch, Leandro? Você sai com uma moça, várias vezes, conversa com ela. Se os dois quiserem, eles noivam. E ele já estava saindo há um bom tempo com uma menina, saíram várias vezes, e ele estava na dúvida se é a mulher da vida dele, se não é a mulher da vida dele. E ele estava realmente num dilema difícil. Ele não era ainda secretário do Rebbe, ele ia acabar sendo secretário do Rebbe por mais de 40 anos. E ele perguntou, olha que ideia, maravilhosa, o Rebbe não sabe de tudo? O Rebbe é um profeta, certo? O Rebbe tem conexão direta com Deus. Deixa eu perguntar para o Rebbe. Ele foi no Rebbe e falou: Rebbe, caso com essa menina ou não caso com essa menina? Pronto, o Rebbe sabe olhar as almas, o Rebbe sabe quem é a alma gêmea de quem. Caso com essa menina? Eu não caso com essa menina. E ele conta que o Rebbe virou para ele e respondeu: this question, essa pergunta, eu não posso te responder. Teu pai não pode te responder. Tua mãe não pode te responder. Teu cérebro não pode te responder. Só teu coração pode te responder. Está ouvindo, Fabinho? Isso foi a resposta do Rebbe. Parece uma resposta romântica, mas uma resposta realista. O que o Rebbe queria falar para ele? Existem coisas na vida que não é o Rebbe que vai resolver para você, nem o Rebbe. Os Hasidim tudo iam para o Rebbe. Mas existem algumas coisas na vida, it's about you. É sobre você.
que quer dizer sobre você? Existem coisas na vida que você tem que tomar a decisão. Porque se alguém tomar a decisão por você, já não é você. Hoje eu estava escutando uma aula de um rabino que eu gosto muito, o rabino Jacobson. E ele falou, baseado no Pirkei Avot, que a gente fala, se eu não for por mim, quem será por mim? Ele fala o seguinte, tem algumas coisas que não dá para os outros fazerem por você. Tem gente que morreu pelo outro. Presta bem atenção nesse voto, ele pegou de um outro grande rabino. Você pode morrer pelo outro, mas você não pode viver pelo outro. Você pode morrer pelo outro, mas você não pode viver pelo outro. Porque se você viver pelo outro, você está matando ele. Tem pessoas que tudo por amor, talvez, querem resolver a vida do outro. Maravilhoso, você só matou ele. Você não está deixando ele viver. Porque ele não é você. Ele não tem tua personalidade. Ele não tem teus problemas. Ele não tem teus testes. Cada um é um. Então, um tem que ajudar o outro? Claro que sim. Tem que aconselhar, tem que ajudar. Mas, in the end of the day, no final do dia, você sabe o que está acontecendo lá. E por isso, o Midrash, quando ele traz aquele versículo do Yaakov, que Yaakov ficou sozinho, e aí ele virou Israel, ele conecta com uma frase que está escrito sobre a era de Mashiach, Venisgov Hashem levado e mahu. No futuro, Deus reinará sozinho. Deus é sozinho. Você acha que Deus tem muitos amigos, Leandro? Já pensou nisso? Quantos amigos Deus tem, você acha? Milhares. Milhares? O que é amigo? Essa que é a pergunta. Isso eu vou falar, se Deus quiser, outra vez, na Cabala da Amizade. O que é amigo? Mas eu fiquei pensando uma coisa, eu mencionei hoje à tarde, numa aula que eu dei. Eu escutei do meu querido rabino na Yeshiva que eu estudei, Rabino Zusha Operovitz. E ele fez um farbrengen inteiro, ele falou uma coisa, tem 1 hora de farbrengen ele explicando. O Rebbe de Lubavitch, ele era uma pessoa muito, muito solitária. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Todo mundo pensa, o Rebbe era social, o Rebbe era super social, porque ele mudou o mundo judaico, mandou 5.000 shluchim para o mundo inteiro, transformou o mundo. Deve ser que o Rebbe era muito simpático, carismático, e por isso todo mundo que conheceu o Rebbe sabia que ele era uma pessoa extremamente introspectiva. Extremamente na dele, como se fala hoje em dia. Inclusive, quando pediram para ele virar Rebbe, que foi na data de hoje, 11 de Shvat, o Rebbe negava, o Rebbe falava, eu vou virar Rebbe, eu tenho vergonha de falar em público, eu não falo com as pessoas. O Rebbe era totalmente reservado, essa que é a palavra. Como vocês me explicam isso? A pessoa mais reservada do mundo virou a pessoa mais pop do mundo. Judaico, pelo menos. Como? Você entendeu a pergunta, Leandro? Como que vai? E é isso que eu quero falar para vocês. Não é contradição. Por quê? Só quem tem coragem de viver por si mesmo, só quem tem coragem de entender quem ele mesmo é, ele vai conseguir ser social de verdade. Porque o que é social? Mimimi? Social quer dizer ficar agradando todo mundo? Social quer dizer, olha, eu sou muito social, você chegar na festa e falar tudo que todo mundo quer ouvir de mim. Então você é um Zé Ninguém. Não é isso que querem de você. Você vai fazer diferença na vida dos outros se você consegue encarar você mesmo. Correto? Em outras palavras, uma pessoa que não se aguenta nem a si mesma, claro que não vai aguentar os outros. Sabe por quê? Não porque ele não aguenta os outros. Porque ele não se aguenta nem sozinho. Imagina na presença dos outros. Então, primeiro você precisa se conhecer, se aguentar. Depois talvez você vai se aguentar junto com outra pessoa. Então, justamente porque o Rebbe era tão íntimo, era tão reservado, era tão discreto, por isso ele transformou o mundo judaico. Porque só alguém que aceita quem ele é, só alguém que aceita o seu potencial, o seu diferencial, vai aceitar a diferença dos outros. Quem quer achar que todo mundo é igual, só blá blá blá, só oba-oba. Mas quando você aceita quem você é, você vai aceitar também que os outros podem ser diferentes. E por isso diz o Midrash que cada um de nós tem que se considerar um filho único de Deus. E eu vi que o Rebbe pergunta num lugar, por que filho único? Todos
Todos nós somos filhos de Deus. Tem que ser filho único. Não vou trazer todos os detalhes, mas o Rebbe explica qual a diferença de um filho único e alguém que tem uma família com 12 filhos. O filho único sabe que ele é especial, que todo o amor do pai está para ele. Claro que os 12 filhos também são filhos únicos, entendeu? Porque cada filho é um filho único. Mas a ideia que a Torá fala que cada um é um filho único, Baal Shem Tov falava, filho único de Hashem quer dizer, a gente tem que parar com essa humildade falsa de falar, somos todos iguais, vamos evoluir como um todo, como uma comunidade, como uma sociedade. Não! Diz a Mishnah, cada um tem que falar todos os dias de manhã, Bishvili Nivra Haolam, o mundo foi criado para mim. E eu queria fazer um parêntese sobre isso. Muitos consideram a nossa geração a geração mais narcisista que existe. Cada um só quer saber dele mesmo. Certo ou não? Você se vira sozinho. Você compra um AP, você tem teu cachorrinho, você tem teu celular e você se vira sozinho. Claro que tem aspectos negativos nisso, porque a pessoa pode ficar muito isolada. Mas como eu sempre costumo falar, que o Rebbe sempre explicava, tenta ver o aspecto positivo dessa geração. Qual é a beleza que você pode achar no narcisismo? Quer dizer o seguinte, a verdade é que existe um orgulho próprio muito bom, de você não ficar se pendurando na meia dos outros, de você não ficar querendo se comparar com os outros e falar, estamos todos, sabe, pessoas que gostam de desistir de tudo e falar, estamos todo mundo na mesma. Não estamos todo mundo na mesma. E existe alguma coisa que você pode fazer sobre sua vida que só você pode fazer sobre sua vida. Existe uma coisa que a Mishnah fala, Bishvili Nivra Haolam. Não tenha vergonha de falar, o mundo foi criado para mim. O que quer dizer o mundo foi criado para mim? Que se você olhar que está todo mundo no mesmo barco, então beleza, está todo mundo na mesma. Você não está usando o teu potencial, que só você pode usar. Agora a gente vai entender por que o Rebbe divulgou a ideia e a campanha de comemorar o aniversário. Por que o Rebbe já falou que Mashiach está aqui, só tem que abrir os olhos. E por que a gente aprende isso do faraó? Quem era o faraó? O faraó, ele simbolizava o mal, o nosso inimigo. Quem é nosso maior inimigo? Sabe quem? Nós mesmos. Como já dizia o ditado, ninguém está no seu caminho além de você mesmo. A gente pensa que nossos inimigos são externos, aquele quer me derrubar, o outro quer me derrubar. Ninguém está pensando tanto assim em você quanto você gostaria. Isso é verdade. Certo? Quem é o teu verdadeiro inimigo? O teu faraó. O teu faraó. O teu faraó quer dizer, dentro de você, dentro de cada um de nós, e assim tem que estudar a Torá. A gente está lendo essas semanas, quem está participando do Luz para o Seu Dia, do nosso estudo diário, a história do faraó e como que foi a saída do Egito e a abertura do mar. O faraó, quem foi o faraó? A gente olha para ele um grande vilão. Não! Sabe o que é o faraó? De acordo com a Hassidut e a Kabbalah, está escrito que a palavra faraó em hebraico, paró, vem da palavra em aramaico, iperiu kol nehorim. Expandiram-se todas as luzes, ou seja, quebrou todas as barreiras. Como isso combina com o faraó físico? Como você pode dizer que o faraó, que era o maior vilão contra o povo judeu, ele é a luz mais elevada? Isso é o Hassidismo, isso é Kabbalah. O que é? No fim, o faraó foi... Quem te leva à tua redenção? Quem te leva à tua maior salvação? Sabe quem? O teu faraó. O teu maior Yetzerará, o teu maior lado obscuro. Uma pessoa que não tem coragem de encarar a sua própria escuridão, ele não vai encontrar a sua missão na vida. Sabe onde está o teu diferencial? Sabe onde está o teu portão? Assim está escrito na Kabbalah. A tua porta de entrada para a conexão com Deus, não naquelas coisas que são fáceis para você. Não naquelas coisas que estão de boa. É justamente onde o bicho pega. É justamente na tua maior escuridão que está a tua luz. Por isso que em hebraico, a gente tem muitas provas disso, mas eu vou trazer uma delas. A palavra oneg, que significa prazer, são as mesmas letras da palavra nega.
Nega não é de nega. Nega quer dizer em hebraico defeito. Ou seja, o teu maior defeito é lá que você vai encontrar o teu maior prazer. Como já diria Oswaldo Montenegro, teus defeitos sanados com o tempo era o melhor que havia em você. Uma pessoa que entender que Hashem não deu faraó para ferrar com o povo judeu, desculpa falar essa palavra. Hashem não colocou em você tentações e dificuldades para atrapalhar a tua vida. Ao contrário, Leandro, é lá que você vai descobrir o teu diferencial. Por que você é diferente? Mas para isso a pessoa ela tem que ter coragem, ela tem que encarar seus vícios, ela precisa pegar a responsabilidade nas mãos e falar: ninguém vai resolver isso por mim, porque ninguém pode. Muita gente te ama, teus pais, teus amigos, mas eles não podem fazer isso por você. Tem coisa que só você pode fazer por você. E agora a gente vai entender por que aniversário aprendemos do faraó. Por quê? O que é aniversário? Aniversário quer dizer enfatizar a tua individualidade. Aniversário quer dizer revelar o potencial que só você tem. Porque Hashem quis criar você. E se você quer descobrir o teu aniversário, não a data do teu aniversário, se você quer descobrir o significado da tua existência, você vai ter que encarar o teu faraó. E por isso, todas as vezes que Deus fala na Torá para Moisés ir para o faraó, é muito bonito isso na Torá, você pode ver várias vezes, todas as pragas, ele nunca falava vai para o faraó, ele falava vem para o faraó. Não está escrito na Torá vá para o faraó, está escrito bo el paró. Explica a Hassidut como Deus fala vem para o faraó. Sabe por quê? Porque Deus está com o faraó. Sabe onde você vai encontrar Hashem? Não no docinho, não no gostosinho. Você vai encontrar Hashem no teu faraó, naquele lado obscuro da tua personalidade, naquele lado difícil que você sabe que se você pegar as rédeas da tua vida, você vai transformar e você vai chegar lá. E por isso o Rebbe explica, é do faraó que nós aprendemos aniversário. É o único aniversário que aparece na Torá, o aniversário do faraó. Porque a individualidade, a personalidade individual de cada um de nós, usar o potencial máximo de cada um, ele está muito ligado naquele ponto que é mais difícil para você. Então, falando em palavras práticas, e com isso eu quero finalizar. Por isso foi o Rebbe que revelou a campanha do aniversário. Nas gerações anteriores, as pessoas pensavam que religião era uma coisa genérica. Era uma coisa genérica. É um grupo religioso. É uma comunidade religiosa. E é todo mundo mais ou menos igual. Veio o Rebbe e falou, e você pode ver isso em cada carta do Rebbe, cada um é diferente. Cada um tem que ser tratado diferente. Existem infinitas formas diferentes de você se conectar com o mesmo Deus. Porque Deus é infinito e Ele se expressa de infinitas formas diferentes. Cada um tem a sua conexão com Hashem. Não fica achando que você tem que ser igual a todo mundo. As leis são as mesmas, as mitzvot são as mesmas, mas a maneira de você cumprir os mandamentos da Torá, a maneira de você se conectar com Deus, é totalmente diferente do que os outros, porque é de acordo com a tua personalidade, de acordo com a tua criatividade, de acordo com o teu estilo. E se você não descobre o teu approach individual, você não entendeu o que é aniversário. Então o Rebbe quis trazer muito Mashiach. E por isso o Rebbe falou, Mashiach já está aqui, só tem que abrir os olhos e ver. E com isso eu quero finalizar. O que ele quer dizer? Hoje a gente vive um mundo que o mundo está clamando isso. Você pode perceber. Eu não quero entrar em política agora, mas o mundo cada vez mais está enfatizando o respeito às diferenças. O respeito às escolhas de cada um, o respeito à individualidade. É uma bobagem hoje em educação você achar que você vai educar todos os seus filhos iguais, que você vai educar todos os alunos de uma classe igual. Cada um tem uma natureza completamente diferente. Os valores podem ser os mesmos, mas a maneira como cada um se relaciona com eles e vence a sua luta é completamente diferente. Isso é Mashiach. Mashiach quer dizer, não todo mundo é igual, não é totalitarismo, como eu falei, ao contrário. Mashiach é a individualidade saudável. É a pessoa entrando em contato com ele mesmo
E quando você aceita teus defeitos, quando você aceita o teu faraó, quando você vence o teu faraó, você é a pessoa mais apta para socializar. Aí sim você pode entender as outras pessoas também. E não quando você quer falar, é todo mundo igual mesmo. Não, ninguém é igual. Na hora que eu aceito que eu sou diferente, aí eu consigo aceitar que os outros também têm o direito e a obrigação de ser diferentes. E que cada um tenha muito orgulho de quem ele é. Então eu gostaria de finalizar com um último Lechaim. Agradeço muito a presença de todos, meus queridos amigos do Instagram, do Face, do YouTube e principalmente quem veio aqui fisicamente no Espaço K comemorar meu aniversário. Galera, e com isso eu quero finalizar, que a gente possa descobrir, e não é só uma linguagem poética, eu quero falar isso do coração agora, que a gente possa ter coragem de encarar nossa escuridão, encarar nosso faraó, aceitar que ele existe, enfrentar ele e principalmente saber uma coisa, que se Deus te criou, se Deus achou importante você vir para o mundo, não é para fazer a mesma coisa que todo mundo faz, isso com certeza não, ao contrário, é porque você tem todo o potencial, toda a capacidade, todas as ferramentas, de se você quiser de verdade, pegar a responsabilidade, as rédeas da vida na tua mão, e a partir de agora, fazer uma decisão. Eu posso falar para mim, hoje é meu aniversário, estou falando para mim mesmo, mas cada um que quiser pode pegar para a sua vida. Fazer uma decisão que a partir de agora tudo vai ser diferente, que a partir de agora eu não vou mais ser escravo do meu faraó. Como disse o Rabbi Lord Jonathan Sacks, os judeus saíram do Egito, mas às vezes o Egito não saiu dos judeus. Que a gente possa realmente vencer a nossa própria escuridão, a nossa própria escravidão, se libertar do nosso faraó e dessa forma trazer luz, paz, harmonia para todo o povo de Israel e para toda a humanidade, se Deus quiser. Lechaim, lechaim! Desejo a todos um ótimo ano, muita brachá, muita bênção, muita tzlachá, muito sucesso, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, que os desejos de todos os seus corações sejam realizados por bem. Grande beijo a todos, Lechaim, obrigado por participarem.